Já tomaste decisões erradas? Olha, eu já. Tomar decisões é uma parte essencial na vida de qualquer empreendedor, mas é a habilidade de tomar decisões certas que pode determinar o sucesso ou o fracasso do teu negócio. O meu nome é Ricardo Anselmo e eu ajudo-te a passares de empreendedor bombeiro ao teu empreendedor de sonho. E já sabes que este canal foi criado especialmente para ti, para te ajudar aqui a fazer esta passagem. Se os temas de networking, harmonia e já sabes, mindset te interessam, então faz gosto e subscreve aqui o meu canal em baixo para poderes receber mais informação sobre estes temas. Tu, enquanto empreendedor ou enquanto empreendedora, certamente que tens que tomar diariamente várias decisões. No entanto, acontece que a pressão e as incertezas que acompanham muitas vezes essas decisões podem ser destrutivas para ti e para o teu negócio. E por isso mesmo é que eu vou partilhar contigo 5 estratégias eficazes para tu conseguires tomar decisões certas como empreendedor e como empreendedora. Mas antes de abordar e de partilhar contigo estas 5 estratégias para te ajudar a tomar estas decisões certas, é importante, acima de tudo, compreenderes o contexto decisório em que a maioria dos empreendedores se encontram. Tu, eu, todos os empreendedores se encontram. E que normalmente são estes contextos decisórios que normalmente influenciam muitas das nossas decisões. Um dos fatores de influência é o próprio ambiente de negócios. E tu sabes disso, não é? Isto porquê? Porque o ambiente em que nós, empreendedores, em que tu, eu, trabalhamos, é um ambiente dinâmico. E tu sabes que está muitas vezes sujeito a quê? A mudanças. Não é? Mudanças constantes. O mercado está sempre a mudar. E por isso é que é crucial compreender que os desafios e as oportunidades do mercado e mais, assim como as tendências e as necessidades do cliente são importantes. E isso muda. Aliás, tiveste o exemplo da nossa última, não é, crise. Aí tens uma mudança radical naquilo que foi o ambiente de negócios, verdade ou não é? Tens aí um exemplo. Outro fator influenciador é, sem dúvida, os recursos disponíveis que tu possas ter. E todos nós sabemos que isso influencia as nossas decisões. Isto porquê? Porque os recursos financeiros, os recursos humanos, os recursos tecnológicos que tu possas ter disponível num momento, nós sabemos que vão ter um papel fundamental na tua tomada de decisões. Verdade ou não? É lógico. Agora, daí ser importante o quê? Tu considerares aquilo que são as restrições e as capacidades existentes ao tu avaliares as tuas opções quando tiveres de tomar uma decisão. Outro dos fatores que também te podem influenciar a tomar decisões são, imagina só, objetivos e valores. Sem dúvida, objetivos e valores acabam por te influenciar também a tomar decisões. Porquê? Porque cada um de nós, empreendedores, empreendedoras, cada um de nós tem os seus próprios objetivos e tem os seus próprios valores. E são esses próprios objetivos e valores que nos vão guiar nas nossas decisões. Nas decisões que nós tomamos, são fundamentadas pelos nossos valores e pelos nossos objetivos. Por isso é que é essencial o quê? É essencial tu teres clareza sobre estes elementos e garantires que as tuas decisões estão alinhadas com os teus valores e com os teus objetivos. Logicamente, para além destes, outro fator influenciador é sem dúvida o risco e a incerteza de não sabes o que é que vai acontecer com a opção que tu tomas. É ou não é? Isto porque tomar decisões envolve sempre algum nível de risco e incerteza. Sempre tomamos uma decisão, existe sempre um risco e uma incerteza. E tu tens que estar o quê? Preparado para lidar com esses elementos e encontrar, acima de tudo, formas de minimizar os riscos que possam estar associados a essa tua tomada de decisão. Agora, que tu entendes e que eu partilhei contigo alguns dos fatores que acabam por influenciar diretamente as tuas decisões,
vamos explorar e vou partilhar contigo então 5 estratégias eficazes, que te vão ajudar a tomar decisões certas como empreendedor e como empreendedora. Portanto, 5 estratégias. Muito bem. Primeira estratégia é recolher e analisar dados antes de tomar decisões. Tu tens que recolher e analisar dados. Tens que tomar decisões e sempre tomar decisões, tens de tomar decisões com base em dados. E tomar decisões com base em dados é uma abordagem fundamental em qualquer decisão. E para isso tens o quê? Tens que saber recolher informações que possam ser relevantes para a análise que tu estás a fazer. Como, por exemplo, sei lá, pode ser dados de mercado, análises financeiras, feedback dos teus clientes, o que quer que seja, mas tens que recolher essa informação para poderes tomar essa decisão fundamentada. Eu vou partilhar contigo, por exemplo, um exemplo prático. Imagina que tu, empreendedor, empreendedora, estás neste momento a pensar e pretendes, imagina, expandir o teu negócio, por exemplo, para um novo mercado. Para um novo mercado, pode acontecer, não é? Então o que é que tu deves fazer antes de tomar decisões? Logicamente, tu vais escolher o quê? Dados demográficos, vais fazer pesquisas de mercado, vais analisar as tendências do setor para conseguires o quê? Avaliares aquilo que é a viabilidade da tua expansão. É ou não é? Certo? Isto é o que eu chamo de uma estratégia de análise. Tu tens que analisar, tu tens que ter dados para poderes tomar uma decisão. Okay? Esta é a primeira estratégia. A segunda estratégia que tu precisas de ter para tomar decisões certas ou mais certas é analisar o cenário. Tu tens que analisar o cenário. Porque ao enfrentares uma decisão complexa e difícil, que muitas das vezes as nossas decisões são, enquanto empreendedores, é útil tu considerares diferentes cenários e as possíveis consequências para cada um desses cenários. E isso envolve o quê? Envolve tu identificares várias opções, avaliares os riscos e os benefícios de cada uma das opções e analisar de que forma é que elas podem afetar o teu negócio. Imagina que, por exemplo, que tu estás a ponderar se deves, por exemplo, lançar um novo produto ou então melhorar algum produto que tu já tens na empresa. Então o que é que tu fazes? Lá está. Primeiro, vais fazer uma análise detalhada dos custos. É ou não é? Vais ver o nível de procura que isso tem no mercado. Vais perceber e ver a concorrência e tentar recolher feedback até dos teus próprios clientes, que é para tu avaliares qual será a opção com mais potencial de sucesso. Será a opção, por exemplo, de lançares um produto novo ou a opção, por exemplo, de melhorares um produto que tu já tens. Certo? Portanto, tu tens que ter as opções e analisar o custo-benefício. Terceira estratégia é, sem dúvida, tu consultares um especialista ou consultares um mentor. Tu tens que, e é bom procurar aconselhamento de especialistas daquilo que é do setor ou um mentor que seja experiente, e ao fazer isso vai trazer-te o quê? Perspectivas valiosas e acima de tudo vai trazer insights que vão ser úteis para a tua tomada de decisão. Porquê? Porque esses mentores, esses coaches vão partilhar contigo conhecimentos com base nas suas próprias experiências. O que é que te vai ajudar a avaliar as opções que tu tens disponíveis, não é? Exemplo. Imagina que tu estás a enfrentar um desafio específico no teu negócio e que procuras uma orientação de um mentor que, por exemplo, até já passou por uma situação idêntica, semelhante. Então o que é que vai acontecer? O mentor vai partilhar contigo a experiência que ele teve, a sua experiência, e vai-te dar conselhos sobre a melhor forma de tu abordares esse desafio. Tens aí um exemplo. Portanto, consultor, um mentor é a terceira grande estratégia para ti. Quarta estratégia é, sem dúvida, fazeres aquilo que é a análise custo-benefício. Porquê? Porque quando fores avaliar as diferentes opções, é importante o quê? Tu considerares os custos que vão estar envolvidos em cada uma, não é? e os potenciais benefícios de cada alternativa. Isso é importante. E porquê? Porque isso vai permitir que tu tomes decisões informadas, de forma a que teres o equilíbrio entre os riscos e as recompensas e os benefícios, não é? Agora, imagina, por exemplo, que estás a decidir se tu deves, por exemplo, contratar um novo funcionário aí para a tua empresa, para a tua equipa. O que é que tu tens que fazer? Vais ter que analisar os custos do salário,
vais ter que analisar os benefícios, vais ter que analisar a formação que vais ter que dar e vais assim avaliar o quê? O impacto que essa contratação vai ter na produtividade e nos resultados financeiros do teu próprio negócio, na tua empresa. Porque só assim é que tu poderás tomar uma decisão mais acertada. Portanto, tens que fazer sempre esta relação do custo-benefício, okay? Para teres a certeza que estás a tomar a decisão certa. Quinta estratégia e a última, é testar e experimentar. Isto porquê? Porque em algumas situações pode ser benéfico tu realizares testes ou experimentares antes de tomares uma decisão final. Porque o facto de tu experimentares ou testares, isso vai o quê? Vai-te permitir avaliar o desempenho, não é? Ou a aceitação de uma opção num ambiente que tu consigas controlar. Vou dar um exemplo. Por exemplo, imagina que tu estás a considerar implementar uma nova estratégia de marketing digital na tua empresa. E então o que é que vais fazer? Vais fazer testes, vais testar estratégia A, vais testar a estratégia B, não é? Para conseguires comparar diferentes abordagens e conseguires medir, por exemplo, os resultados antes de conseguires tomar uma decisão sobre efetivamente, vou escolher a opção A, a estratégia A, ou então vou escolher a opção B. Portanto, só assim. E desta forma, se tu conseguires fazer isto, certamente tu vais conseguir tomar uma decisão muito mais acertada, porque vais ter essa informação contigo, não é? A melhor forma de entenderes como tomar decisões certas é examinares, por exemplo, exemplos práticos de empreendedores que enfrentaram desafios e tomaram decisões eficazes usando precisamente estas 5 estratégias que eu partilhei contigo. E acredita que há dezenas de grandes empreendedores que têm sucesso e tiveram sucesso porque usaram precisamente estas 5 estratégias que eu partilhei contigo. Aliás, vê, por exemplo, vou-te dar uma outra. Vê o exemplo da Airbnb e a mudança de estratégia que eles tiveram que fazer durante a crise que nós tivemos. Como sabes, nesse período, o que é que aconteceu com o setor das viagens e dos alojamentos? Tudo para baixo, não é? Foi completamente prejudicado. O Airbnb não foi diferente. Portanto, é uma plataforma de alojamento e, como deves saber, esta plataforma de aluguer de alojamento, o que é que aconteceu? Teve uma queda enormíssima naquilo que era a procura por alojamento. Normal, não é? Estava tudo fechado. Então, para se adaptarem para o Airbnb, se adaptarem àquilo que era a nova realidade, porque nem sabias quanto tempo é que a nova realidade ia durar, o que é que eles tiveram a fazer? A empresa teve que tomar decisões cruciais, teve que tomar grandes decisões para garantir que a empresa sobrevivesse. Então, e se fores estudar este caso do Airbnb, tu vais perceber que eles usaram precisamente as 5 estratégias que eu acabei de partilhar contigo. Precisamente. Repara bem. Airbnb, o que é que eles fizeram? Analisaram os dados das reservas e dos cancelamentos para perceber qual era o tamanho, a magnitude do impacto da crise no setor do alojamento. E então o que é que eles fizeram? Monitorizaram e monitorizaram as restrições de viagens em diferentes países, as recomendações de saúde pública que havia em cada um dos países. Que estratégia é que eles usaram aqui? Aquela a primeira que eu partilhei, não é? Coletar, receber e analisar os dados. Portanto, esta foi a estratégia que eles usaram. Para além disso, o que é que eles fizeram? Consideraram diferentes cenários eles consideraram diferentes cenários na recuperação do setor do alojamento e das viagens. Então o que é que eles fizeram? Avaliaram que implicações financeiras e operacionais é que cada um dos cenários, não é? Cada um dos cenários iria provocar. Não é? Em cada um. Então, o que é que eles fizeram? Exploraram opções. Opções como, por exemplo, fortalecer protocolos de limpeza que eles tinham, diversificar, por exemplo, as ofertas das experiências virtuais, eles criaram isso, ponderaram a expansão para o mercado de estadias de longa duração, aluguer de longa duração. Portanto, qual foi a estratégia que eles usaram aqui? Pensa lá bem. Análise de cenários. Não é? Análise de cenários. Eles ficaram por aqui? Não. Para além de tudo isto, a empresa Airbnb, o que é que eles fizeram? Procuraram conselhos de especialistas em saúde pública, conselhos de especialistas da indústria hoteleira. Para quê?
para eles perceberem melhor, através de quem sabe, dos especialistas, quais eram as tendências emergentes e quais seriam as melhores práticas, por exemplo, a garantir, neste caso, a segurança dos hóspedes, etc. Qual foi a estratégia que eles usaram aqui? Lá está, consulta de especialistas e mentores. É ou não é? E o que é que eles fizeram mais? Airbnb, outra curiosidade. E o que é que eles fizeram depois de tudo isto? Fizeram testes piloto. Eles fizeram testes piloto de novas medidas de segurança, de higiene, protocolos de limpeza avançadíssimos, e antes de os implementar e tornar standardizado em toda a plataforma. Foi isso que eles fizeram. Testaram. Então qual foi a estratégia aqui? Testes e a experimentação. Portanto, como vês, estas estratégias permitiram o quê? Que a Airbnb conseguisse tomar decisões que fossem fundamentais e ágeis para conseguirem se adaptar a uma nova realidade, porque existia uma nova realidade. Portanto, eles tinham ali uma tomada de decisão dificílima. Né? E o que resultou o quê? O que é que resultou? Numa recuperação notável e como tu viste, num crescimento surpreendente durante este problema que nós tivemos nos últimos anos. Então, tens o exemplo. Outro exemplo. Tens outro exemplo. Outro exemplo que tu encontras, por exemplo, é o do Elon Musk, que certamente já ouviste falar, não é? E o desenvolvimento dele do Tesla Roadster. Não é? O Elon Musk, o fundador da Tesla, e conhecido também por tomar grandes decisões audaciosas e inovadoras, como tu sabes, e um dos casos foi precisamente o desenvolvimento do Tesla Roadster. E porquê? O primeiro carro, o Tesla Roadster era o primeiro carro elétrico de alto desempenho da empresa dele. E que foi, e como tu sabes, foi um exemplo de uma decisão certa que o Elon Musk tomou, certo? A maioria pensam que é uma decisão de sorte, mas se tu conheces a história do Elon Musk e do Tesla Roadster, tu vais perceber o quê? Vais perceber que ele também usou estas 5 estratégias que eu partilhei contigo. Ele também usou estas estratégias para tomar a decisão, para ele ser aquilo que ele é hoje. Repara bem, ele antes de tomar a decisão, o Elon Musk o que é que fez? O Elon Musk e a sua equipa o que é que eles fizeram? Eles analisaram dados sobre a indústria automóvel. Eles foram analisar os dados sobre a indústria automóvel e, acima de tudo, foram analisar as tendências de mercado. Okay? Foram analisar, por exemplo, tiveram a analisar avanços tecnológicos, as preferências dos consumidores no que diz respeito aos carros elétricos. Isto porquê? Porque estas informações ajudaram na decisão de quê? De desenvolver um carro elétrico de alto desempenho. Qual foi a estratégia que ele começou por usar aqui? Recolher e analisar dados. É ou não é? Agora, chegava? Não. O que é que ele fez mais? Repara bem. Ele foi avaliar e avaliou diferentes cenários. Ele avaliou diferentes cenários para determinar a viabilidade e a procura do mercado por um carro elétrico desportivo. E o que é que ele fez? E para isso, o que é que ele considerou? Considerou aspectos de como o alcance da bateria, dos quilómetros, não é? O tempo que demorava a carregar o carro, o preço que iria ficar o carro, o próprio desempenho do próprio carro, não é? Para conseguir posicionar o Tesla Roadster como um carro competitivo no mundo automóvel. Então, que estratégia é que ele estava a usar aqui? Que eu partilhei contigo. Lá está, análise de cenários. Não é? Agora, ele ficou por aí? Não. Depois disso, o que é que o Musk fez? Procurou conceitos especialistas na área dos veículos elétricos, da indústria automóvel. Para quê? Para quê? Para ele conseguir obter insights sobre os desafios técnicos, sobre regulamentação que era necessário e que ia acabar por estar envolvido no desenvolvimento do carro elétrico do Tesla Roadster que ele tinha. Que estratégia que ele usou aqui? Lá está, que eu partilhei contigo. Consulta, especialistas e mentores. É, não é? E o que é que ele fez depois disto, depois de recolher toda esta informação? Ele considerou o quê? Considerou os custos de desenvolvimento da produção. Quanto é que iria ficar? Qual era o custo de desenvolvimento do Tesla Roadster? Assim como, por exemplo, quais eram os potenciais benefícios em serem adquiridos, em o cliente final adquirir um carro com a redução das emissões de carbono e, acima de tudo, com a criação de uma nova experiência de condução. E ele o que é que fez? Ele tentou equilibrar esses aspectos para tomar a decisão de seguir em frente com o projeto. Qual foi a estratégia dele aqui? Análise custo-benefício. Preço do carro, emissões de carbono, preço, condução, etc. É ou não é?
Então, ele estava quase decidido nesta altura. Então, e o que é que faltava? Ele estava quase decidido, já sabia, tinha as fontes para tudo. O que é que faltava? Sabes o que é que ele fez? Ele realizou testes intensivos ao Tesla Roadster, que era para quê? Para ele conseguir garantir o desempenho do carro, a fiabilidade do carro, a autonomia da bateria, o desempenho do carro em alta velocidade e, acima de tudo, também a segurança do veículo antes mesmo dele até o lançar no mercado. Qual foi a estratégia que ele usou aqui? É que eu partilhei contigo. A quinta, testes e a experimentação. Não é? Portanto, como tu vês, estas 5 estratégias que eu partilhei contigo permitiram que o próprio Elon Musk tomasse uma decisão ousada e transformasse o Tesla Roadster num ícone da mobilidade elétrica, que acabou por quê? Por abrir o caminho para o sucesso da Tesla no setor automóvel, como tu bem o conheces, e para a explosão no mercado elétrico automóvel. Portanto, tomar decisões certas como empreendedor é um processo desafiador. Eu sei, também passei por isso e continuamos a passar como empreendedores. Mas é essencial para o nosso crescimento e para o teu crescimento e para o sucesso do teu negócio, ponto. Portanto, se tu compreendes e ao compreenderes o contexto decisório, ao aplicares, não é, estas 5 estratégias que eu partilhei contigo, não é, e aprenderes com os demais, com exemplos reais, como é que eles fizeram, como é que eles conseguiram, tu vais sem dúvida conseguir tomar decisões informadas e, mais do que isso, vais conseguir tomar decisões certas. Entendes? Portanto, conforme os exemplos que eu te dei, foi precisamente com estas 5 estratégias que vários empreendedores de sucesso tomaram decisões certas em momentos críticos de grandes decisões que eles tinham tomado. Por isso já sabes, antes de tomares uma decisão crítica, difícil, lembra-te daquilo que eu partilhei contigo, ok? Lembra-te de recolher e analisar todos os dados, certo? Lembra-te de fazer uma análise dos possíveis cenários, procurar consultar um especialista em mentores, fazer uma análise do custo-benefício e, finalmente, fazeres um teste ou experimentar antes de poderes tomar uma decisão importante no teu negócio. Portanto, lembra-te de que cada situação é única. E o que é importante é tu adaptares estas 5 estratégias que eu partilhei contigo às necessidades específicas do teu próprio negócio. O teu negócio é diferente do meu, é diferente de muitos outros. Isto porquê? Porque tu assim vais conseguir desenvolver a tua própria habilidade para conseguires tomar decisões certas. E acredita que será essa habilidade que te vai ajudar a continuar no caminho certo para enfrentar os desafios com confiança. E acima de tudo, sabes para quê? Para alcançares o teu empreendedor de sonho. Portanto, já sabes, empreendedor de sonho, para empreendedor bombeiro, obrigado por assistires e até já.